a PEPREM recebe com muita honra e alegria o Dr. Ney Fernando Marques Brum para falar sobre a emenda constitucional 103 de 2019 e as ações diretas de inconstitucionalidades que impactam o RPPS. Agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui conosco, dividir seus conhecimentos, seus estudos, sua disponibilidade para ajudar a enriquecer ainda mais os gestores, dirigentes do RPPS. Nosso palestrante é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito de Santo Ângelo, Fadisa, Brasil. Procurador do Estado do Rio Grande do Sul desde 2002. Coordenador adjunto da Procuradoria junto aos Tribunais Superiores da Procuradoria-Geral do Estado, atuando desde 2010 no contencioso previdenciário da administração pública direta e indireta do Estado do Rio Grande do Sul, no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior do Trabalho. Membro permanente da Comissão de Acompanhamento de Ações Judiciais Relevantes para os RPPS, do CONAPREV, indicado pela Câmara Técnica do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal. Pela leitura do breve currículo do nosso palestrante, percebemos que é um grande e profundo conhecedor do tema que será tratado hoje aqui. Vamos então receber nosso palestrante com uma salva de palmas. Só falar uma parte final. Ao final da apresentação, então, como é de costume, será aberto para as perguntas. Caríssimo doutor, então, a palavra é tua. Bom dia, gente. Agradeço a gentileza das palavras do nobre apresentador. Agora quero iniciar cumprimentando a organização do evento pela excelência que está sendo dado aqui ao Congresso. Quero dizer que é uma honra e um privilégio sempre aceitar o convite da PEPREM para palestrar nesses congressos, nesses encontros. E mais do que isso, sempre é um desafio pela excelência, repito, dos colegas que também palestram e da audiência que aqui me assiste hoje. Bom, gente, eu só quero fazer um esclarecimento, foi culpa minha, no currículo constou como eu ainda em Brasília, na nossa Procuradoria junto aos Tribunais Superiores, mas desde meados do ano eu já estou em Porto Alegre, deixei de trabalhar lá, estou trabalhando em Porto Alegre. Não foi por minha causa que ocorreu aquela tragédia lá, tá, gente? Só para deixar claro que não tem nenhuma referência com isso. Bom, o tema que nós vamos tratar é a emenda constitucional 113 e as ADIs que impactam o RPPS, o Regime Próprio de Previdência Social. Eu devo adiantar que as emendas não estão ainda com julgamentos conclusos, aliás, as ADIs não estão com julgamento concluso, portanto, eu vou destacar dois impactos, basicamente. Um impacto potencial, que é o eventual julgamento contrário aos interesses do RPPS pelo Supremo Tribunal Federal, e um impacto real, efetivo, já ocorrente, que foi a extrema preocupação que trouxe o julgamento na fase que está aos dirigentes dos regimes próprios, obviamente, e também os entes que aqui eles estão vinculados. Quais são essas ADIs que estão em julgamento? Em julgamento em conjunto tem essa sequência de ADIs, que teve iniciado o julgamento com apreciação e separado para cada uma delas na mesma sessão virtual do Supremo Tribunal Federal. Sessão virtual, gente, funciona da seguinte maneira. O ministro coloca uma lista de processos para julgamento e caminha para o plenário virtual uma lista. Então, o ministro Barroso, relator, arrolou todas essas ADIs e encaminhou para o plenário virtual para ser apreciada de forma isolada. Ele foi suspenso por pedido de vista do ministro Lewandowski. Eu vou só dar o roteiro procedimental aqui, depois os dados mais concretos do que resultou de cada uma, falo na sequência. Foi suspenso por pedido de vista do ministro Lewandowski, retornando para julgamento em 23 de junho do ano passado.
O ministro Fux lançou um destaque nessa sessão. Destaque do ministro implica em que o processo sai do plenário virtual e vai para o plenário físico. Esse é a consequência de algum ministro destacar o processo no plenário virtual. O ministro Fux cancelou o destaque e já com a apreciação conjunta de todas as ações, foi novamente suspenso, voltou ao plenário na sessão, já agora em conjunto, e o ministro Alexandre de Moraes pediu vista para julgamento, aí foi pautado para julgamento no plenário físico, aí sim, saiu do plenário virtual em consequência da vista que o ministro Alexandre pediu, e foi pautado para o plenário físico dia 13 de junho de 2024, data em que eu refiro que ocorreu o impacto real na preocupação que os dirigentes dos regimes próprios tiveram. Além dessas aqui, tem mais uma outra DI que está sendo julgada em separado, que é essa 6336, que iniciou em novembro de 2022, suspenso o pedido do vice-ministro Lewandowski, retornando na sessão do dia 23 de junho a 30 de junho, e o ministro Fux destacou de novo isso, saiu do plenário virtual, está nessa situação atual. A preocupação que eu referi antes, que já é um impacto concreto e real do julgamento dessas ações, do julgamento iniciado, foi que na 79ª reunião do CONAPREV, realizada em junho desse ano, na cidade de Belém, o CONAPREV solicitou à Comissão Permanente de Acompanhamento de Ações Judiciais Relevantes que fizesse uma nota técnica sobre esses temas em discussão. A Copajur é um órgão de assessoramento vinculado ao Conselho Nacional dos Dirigentes, vinculado ao CONAPREV, e tem principalmente a incumbência de articular essa atuação entre os RPPS e os tribunais superiores, a partir do acompanhamento que faz das ações judiciais. Grande parte do que eu vou falar aqui hoje foi fruto desses encontros. Eu integro a Copajur, como foi dito na apresentação, e além a Copajur é formada por representantes de municípios, de estados, do Distrito Federal, e de associações também, da ESPREV, lá do Ministério da Previdência. São 15 membros que se reúnem frequentemente para tratar desses temas palpitantes e interessantes para os órgãos, para os dirigentes dos regimes próprios. Com base nesses estudos, o que eu procurei fazer para mostrar para vocês? Eu fiz uma seleção dessas ações que estão em andamento, são 13, qual é a situação, qual é o potencial risco para os regimes próprios de previdência. E eu coloquei algumas em grau verde, usando enfim, pegando a questão de sinal de trânsito para que a gente possa ter uma facilitação de entendimento. A grau verde são as que estão mais tranquilas em relação ao resultado. Gente, não tem resultado ainda, isso aqui pode virar tudo ao contrário, mas por enquanto que a gente tem de grau verde, essa primeira, 6384, que trata da exclusão da hipótese de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável definida em lei. O ministro Barroso votou pela improcedência e o ministro Fachin pela ilegitimidade ativa da associação que ajuizou a ADI. Tem alguns requisitos para que a associação tenha competência para ajuizar ações, e nesse caso tenha legitimidade para consideração, e nesse caso o ministro Fachin entendeu pela ilegitimidade ativa. Então essa aí, em tese, por enquanto, está bem tranquila. É importante eu colocar que esse breve resumo que eu fiz não implica que esses temas não vão estar também discutidos em outras ações. Está bem comum aqui, por isso que eles foram colocados em conjunto, porque tem ações que versam o mesmo tema. Mas, com relação a essa, a situação atual é nesse sentido, nessa situação, nessa posição. Com relação à inconstitucionalidade da regra de concessão de pensão por morte, constada a forma de cálculo, aquela questão lá de que fique cota de dependente que vai reduzindo conforme o próximo dependente vai saindo e tal. O ministro Barroso votou pela improcedência e o Fachin pela legitimidade ativa. Essa aqui vai voltar mais na frente, gente, já num grau mais preocupante. Ainda em grau verde, a regra de
De novo, trata a mesma coisa, regra de concessão da pensão por morte para o servidor da atividade, cota familiar, acrescida de cota por dependente. Mesma situação, em procedência pelo relator ministro Barroso, acompanhado pelo ministro Fachin. A 6279 tratava de inconstitucionalidade formal por vício na votação. Os proponentes da DEI entenderam que não observou-se o rito previsto para aprovação e promulgação da emenda e, portanto, suscitaram o vício na votação. O ministro Barroso votou pela improcedência e acompanhado pelo ministro Fachin. Então, essa aqui, nesse aspecto, está bem tranquilo. Reconheceram que a tramitação e a conclusão da apreciação legislativa da emenda foi perfeita e sem nenhum problema. Até porque o Supremo não costuma se meter nesses aspectos internos, interna corporis, como ele diz, dos outros poderes. Essa aqui é uma que, nesse caso aqui, na 6367, que é a questão da progressividade das alíquotas, nessa ação 6367, o ministro Barroso votou pela improcedência e o ministro Fachin pela ilegitimidade ativa da associação proponente. Essa vai voltar também mais na frente, gente. A 6289, inconstitucionalidade da nulidade de benefício já concedido ou que venha a ser por RPPS sem contribuição. É aquelas hipóteses de que o beneficiário, o segurado, apresente o tempo de contribuição, de vínculo com o regime, mas não essa prova da contribuição. Aí a emenda trouxe a novidade que isso não pode ser implementado, essa concessão, e se concedida sem esse requisito do já ter havido contribuição, perdão, não teria que ser anulada essa aposentação ou benefício já concedido. O ministro Barroso pela improcedência, o ministro Fachin pela ilegitimidade ativa. Esse vai voltar também, gente. Essa eu coloquei em grau amarelo, essa é que está em separado, ela não está conjunta porque ela é de relatoria do ministro Fachin, nessa aqui. Ela trata da inconstitucionalidade da revogação do dispositivo que concedia imunidade até o dobro do teto do RGPS dos aposentados e pensionistas, portadores de doença incapacitante prevista em lei. Essa está sendo apreciada em separado. Esse é o caso que nós vamos ver mais na frente, que é a questão da majoração da base de cálculo. Também se inclui no tema. Ministro Fachin pela procedência, acompanhada pela ministra Rosa. Ministro Barroso pela improcedência, divergiu do relator, acompanhado do ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. E esse também estava no plenário virtual e foi destacado pelo ministro Fux e está parado desde final de 2023. Essa não. Provavelmente estão aguardando a solução das outras para aplicar eventualmente nessa. Agora vamos passar para o que preocupa realmente, gente, que eu coloquei como grau vermelho. São essas ADIs, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ADIs. O total são 15. O que tratam essas ADIs em síntese? Progressividade de alíquotas, questão das alíquotas progressivas, da constitucionalidade das alíquotas progressivas, a ampliação da base de cálculo, naquela hipótese de que não há uma limitação ao salário mínimo, podendo chegar até o teto do regime geral, para fins de base de cálculo da contribuição. E a questão da unidade de benefício já concedido por RPPS, ou que venha a ser sem contribuição. Esses temas estão inseridos nessas 7 ADIs. Como é que está a situação da apreciação? O ministro Barroso julgou parcialmente procedentes, para que seja dada interpretação conforme, a fim de que a base de cálculo de contribuição somente possa ser majorada, a base de cálculo, a ampliação da base de cálculo somente pode ocorrer, em caso de subsistência comprovada de déficit atuarial, após a atuação da progressividade de alíquotas ou a comprovação de sua ineficácia, que foi acompanhada em parte pelos ministros Luiz Marques e Cristiano Zanin, e essa parcialidade do acompanhamento eu vou falar no slide mais à frente. O ministro Fachin pela procedência parcial, acompanhado em parte pelas ministras. Depois, na sequência, eu vou mais ou menos esquematizar o que significa essa procedência parcial, que foi acompanhada em parte pelas ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, ministro Luiz Fux, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Essas são as que estão nos trazendo mais preocupação em relação à conclusão do julgamento. Elas não foram concluídas ainda porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista nessa última sessão do plenário físico
e não trouxe ainda de volta o julgamento. Síntese do voto do ministro Barroso. Então, nessas ADIs, ele declarou a constitucionalidade dos dispositivos impugnados e parcialmente procedentes os pleitos nas ADIs 6255, 58, 71 e 6361, para que seja dada interpretação conforme a Constituição, no artigo 149, parágrafo 1º, 1A, que trata da... Gente, eu estou falando bem, não estou afastando aqui. Está dando para entender bem? Tá? Eu viro para cá e para cá, não tem muita prática aqui. Vou botar o Silvio Santos, né? Fica mais fácil. Interpretação conforme a Constituição da progressividade, a fim de que a base de cálculo da contribuição previdenciária de nativos e pensionistas somente possa ser majorada em cada subsistência comprovada de déficit atuarial após a adoção da progressividade de alíquotas. Tem uma dúvida, enfim, os estados têm uma dúvida em relação ao que significa esse condicionante. Significa que eu aplico a progressividade da alíquota, isso vai implicar em que haja uma redução da minha arrecadação e, portanto, eu estaria autorizado a ampliar a majoração da base de cálculo, ou eu comparo a hipótese de progressividade da alíquotas em si. Ou seja, em muitos casos, a implementação da progressividade não implica em incremento na arrecadação. Muito pelo contrário, tem alguns casos que a progressividade implica em redução da arrecadação. Conforme caso a caso, então, isso ainda tem uma dúvida em relação a isso. E é interessante observar que, agora eu vou fazer um juízo de valor meu, eu acho muito complicado para fracionar a discussão da ADI, porque quando eu faço uma reforma, e nós vimos o Dr. Narlo falando aqui na palestra anterior, eu não posso me preocupar, eu me preocupo com o global, com a questão fiscal global, seja do ponto de vista de justiça fiscal, de tributar mais quem recebe mais e menos quem recebe menos, enfim, nesse sentido, e do resultado concreto e prático final do implemento da arrecadação e da redução do déficit, que era, e sempre é, o motivo para reformas da Previdência. Eu não faço, como disse o Dr. Narlo na palestra anterior, eu não faço reforma da Previdência se não tem déficit atuarial para ser corrigido. Se está tudo funcionando bem, reformar para quê exatamente? Por que eu vou mexer no que está funcionando, né? Então, se eu estou fazendo uma reforma, é porque efetivamente há um déficit. Então, déficit há. Não resta dúvida. Então, o ministro Barroso diz assim, está bem, tem déficit, mas a progressividade é suficiente para superar, para aplacar esse déficit, ou eu preciso majorar as alíquotas? Enfim, tem esse entendimento que, na verdade, ele quer saber se a implementação da progressividade das alíquotas implicou, em si, numa redução da contribuição ou não, né? Mas a voto do ministro Barroso é nesse sentido. Então, ele julgou parcialmente procedente as ações que tratavam do artigo 149, parágrafo 1º, 1A. Ministro Fachin, inconstitucionalidade do parágrafo 1º, da progressividade, da majoração da base de cálculo, da contribuição extraordinária, da forma de instituição da contribuição extraordinária, do artigo 149A da Constituição Federal. Ou seja, ele julgou inconstitucional tudo aquilo que foi... Tudo aquilo não. Grande parte do que foi proposto pelo Congresso e aprovado e convertido com a emenda promulgada, tudo que houve para implementar o enfrentamento ao déficit, ele julgou inconstitucional. Ele ainda julgou inconstitucional a expressão que tenha sido concedida, ou do artigo 25. O que significa isso? Ele entende que a que venha a ser concedida, de modo a assegurar o tempo de contribuição anterior à emenda 20 de 1998, termo da legislação vigente à época do seu implemento. É bem complexo assim a gente fazer uma análise disso, porque muito debate ainda não está registrado ainda em voto, né? Mas, basicamente, o que se depreende disso aqui, esse artigo 25, parágrafo 3º, é o que trata da impossibilidade de manutenção de benefícios concedidos com fundamento em tempo em que não haja contribuição. Então, ali diz que foi concedido ou que venha a ser. A interpretação do ministro Fachin é assim: com relação ao que já foi concedido, é inconstitucional eu fazer a revisão. O que já foi concedido.
E ao que vem a ser concedido, ele é inconstitucional se eu desconsiderar o tempo de contribuição anterior ao evento da emenda 20 de 98. É o entendimento dele. Então, para essa hipótese em que eu ainda não concedi, mas vou conceder, eu posso aproveitar o tempo o tempo de contribuição, ainda que não efetivadas as contribuições, no período anterior a 98. E ele fez também uma apreciação do artigo 26, parágrafo 5º, que trata de uma diferenciação entre as trabalhadoras mulheres filiadas ao regime geral e as vinculadas ao regime próprio de previdência, tentando igualar a situação de ambos os casos. A ministra Rosa ela adiantou voto no primeiro julgamento, porque ela estava próxima a se aposentar. A aposentadoria compulsória dos 75 anos estaria implicando em que ela fosse deixar o STF, então ela resolveu adiantar o voto e o fez acompanhando na íntegra o voto do ministro Fachin, ou seja, esse aqui. O ministro Alexandre acompanhou o ministro Fachin nos quase todos os itens, exceto na questão da progressividade da alíquota, que ele entende viável constitucionalmente a implementação da contribuição nessa forma. O ministro Toffoli, no início, ele estava um pouco relutante no primeiro voto que ele fez em relação a acompanhar o ministro Fachin na íntegra, tinha algumas ponderações, mas, no último julgamento, ele ajustou, como eles dizem, ele ajustou o voto no sentido de acompanhar integralmente o voto do ministro Fachin. O ministro Zanin acompanha o ministro Barroso, exceto quanto ao artigo 25, parágrafo 3º, que ele diz que a expressão... É o mesmo caso que eu referi agora anteriormente, né? O caso da concessão de benefício sem que haja contribuição efetiva, mas considerado o tempo. Ele só diz que a que tenha sido concedida e já adquirido ou efetivado o direito, implica em que eu não possa deixar de conceder, nem anular eventualmente a que foi concedida. A ministra Carmen Lúcia acompanha na íntegra o voto do ministro Fachin. O ministro André Mendonça na íntegra o voto do ministro Fachin. O ministro Fux acompanha o ministro Fachin, exceto no parágrafo 1º do artigo 149, que é o da progressividade, da implementação da alíquota progressiva de contribuição. No ponto, ele acompanha o ministro Barroso. Ministro Nunes Marques, na questão do 25, parágrafo 3º, concessão de benefícios sem prova efetiva de contribuição, ele acompanha o ministro Fachin, interpretação conforme, que vem a ser concedida, de modo a assegurar que o tempo de serviço anterior ao advento da emenda 20, nos termos da legislação vigente à época, seja computado como tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, ainda que não haja contribuição efetiva. Como é que nós estamos, assim, fazendo uma breve síntese do que tem agora? E isso é um pouco intuitivo, assim, gente. A gente vai fazendo, porque o julgamento não terminou ainda, né? Mas com base no acompanhamento que se faz das sessões e dos votos escritos que já se tem, se pode considerar que as alíquotas progressivas estão em uma situação de empate, com 5 votos pela procedência e 5 votos pela improcedência, remanescendo o voto do ministro Gilmar Mendes, que é o que pediu vistas na última assentada. Nulidade de benefícios já concedidos, o que vem a ser, sem contribuição, 7 votos pela procedência e 2 votos pela improcedência parcial. São aqueles casos parcial, esse é o 25, parágrafo 3º. Então, tem os que dizem que ele é inconstitucional. Tem gente que diz, não, ele é inconstitucional se eu não considerar o que já foi concedido, isso mexer, e não considerar o tempo anterior à emenda 20. E a contribuição extraordinária, 7 votos pela procedência pela vedação constitucional à implementação de contribuição extraordinária e 3 votos pela procedência parcial, condicionada, com aquela situação que nós vimos antes ali. Condicionada ao quê? A que eu demonstre que, apesar da implementação do regime progressivo de alíquotas, eu mantenho o déficit. Aí eu posso, nessa hipótese,
implementar essa contribuição extraordinária. A partir disso e a partir da preocupação que motivou o CONAPREV a solicitar que nós da Copajur fizéssemos aquela nota técnica, os estados, por intermédio da Secretaria da Fazenda, no âmbito do Conselho, do CONCEFAZ, fizeram um quadro comparativo do que implica os dois maiores impactos, as duas maiores dificuldades que geraria a eventual manutenção do estágio atual dos julgamentos, ou seja, que haja conclusão dos julgamentos na situação como está agora. Aí foi feita esse levantamento. Ele está parcial aqui, gente, na próxima tela tem o remanescente. Então, em relação à progressividade das alíquotas, isso aqui é interessante que muitos estados não têm essa preocupação, e aqui eu quero, mais uma vez, voltar ao que o doutor Marlon falou na palestra anterior, no sentido de que esse julgamento ele é quase um incentivo àqueles regimes próprios que não implementaram a reforma. Porque os que não implementaram a reforma estão na mesma situação. Os que implementaram e vão ter que rever de novo, como é que vai ficar essa situação exatamente, né? Quem já implementou a reforma, com base nisso, vão ter que fazer nova? Quem implementou a alíquota progressiva, por exemplo, como é que fica se o julgamento final concluir pela inconstitucionalidade da implementação das alíquotas na forma progressiva? Qual é que vai ser a alíquota, afinal de contas, de contribuição? Vai ser a básica? Eu vou ter que legislar de novo? O que eu vou fazer com aquilo que eu já arrecadei? Como é que ficam os benefícios que eu já concedi com base nessa situação? Enfim, quem não implementou a alíquota está bem tranquilo, porque vai ficar a situação exatamente como sempre teve. Então, são esses estados, Minas Gerais, significativos, com relação à taxação dos inativos abaixo do teto RGPS. Isso aqui é o que se convencionou apelidar de majoração da base de contribuição, né? Ampliação da base de contribuição, para o que antes havia uma vedação de que se tributasse acima do salário mínimo, mas, com a emenda constitucional, se facultou a hipótese de que essa contribuição, que a base de cálculo seja considerada abaixo do teto do RGPS, do regime geral. Então, alguns estados não tributam abaixo do teto, ou seja, não tributam. Tem alguns estados que tributam com 3 salários mínimos, outros com 2, outros com 1. E isso vai gerando uma conta que o CONCEFAZ fez para concluir de um déficit total dessa. Tem déficit aqui tem déficit aqui financeiro, ou seja, o déficit anual, e déficit atuarial, considerado a projeção disso para a sequência da concessão dos benefícios. Qual é a importância de se fazer esses levantamentos, gente? Tem uma preocupação, que eu diria clássica, um debate filosófico clássico, que é o que eu devo levar em conta quando eu vou decidir sobre alguma coisa. Quer dizer, se eu vou tomar uma decisão, eu devo levar em conta os princípios éticos que me governam ou a consequência daquilo que eu vou decidir? Isso de filosofia prática é um tema bem impactante. Então, o que se pretende com esses levantamentos? É mostrar as consequências de decisões judiciais baseadas em princípios, aqui não éticos, mas jurídicos, né, com potencial piora das condições, ainda que impregnados pelo maior das boas vontades em considerar os princípios informadores da própria estrutura da nossa Constituição, o resultado prático e concreto pode não ser mais indicado para tratar daquela situação que está sendo regulada por essa norma, no caso aqui a emenda 103. Isso, enfim, é um dilema que nos assola a nossa vida normal e muito mais os ministros, e esse dilema, houve legislação sobre isso, né? A lei de introdução das normas do direito brasileiro trouxe lá o artigo 20, que nas esferas administrativas, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, tá bem,
eu posso decidir com fundamento em valores jurídicos abstratos ou em princípios, mas eu tenho que ponderar em relação ao que eu estou aplicando de princípios com as consequências práticas da decisão. O decreto 9830 de junho de 2019 regulou esse artigo 3º. Esclareceu o que exatamente ele quer dizer. Diz que a decisão se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos, observar o disposto no artigo 2º, que trata lá da própria forma da decisão judicial, e diz que, para fins do disposto nesse decreto, considera os valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de determinação e abstração. As constituições, basicamente, são normas jurídicas que guardam um alto grau de indeterminação e abstração. Há diversos métodos de interpretação da Constituição que levam em conta como é que eu soluciono essa apreciação e aplicação de conflitos, mas isso mais denota e indica que, efetivamente, as normas constitucionais, em tese, têm um alto grau de indeterminação e abstração. Quando eu falo em segurança jurídica, quando eu falo em direito adquirido, etc., tem um grau de indefinição muito grande. Na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício diligente da sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de méritos e jurídicos. Ele tem que saber, no âmbito do que ele tem de domínio, de alcance de conhecimento, ponderar entre o valor jurídico que ele está aplicando e as consequências práticas. Por isso, a gente sempre coloca lá no âmbito da Copajure a importância de que quando haja esses temas complexos e difíceis de julgamento, que se mobilizem os regimes próprios para apresentar para os julgadores, isso em qualquer âmbito, não é apenas nas cortes superiores, mas nos tribunais de justiça e nos próprios juizados singulares, juízes singulares, de qual é a consequência. Eu não quero dizer com isso que eu vá convencê-lo a tomar uma decisão diferente da que ele pretendia, mas pelo menos eu incluo que ele tenha ciência no exercício diligente da sua atuação, e a diligência da atuação do magistrado, certamente, considerando que o processo é um construto de decisão, o processo não serve simplesmente para o juiz antecipadamente decida. Ele vai observar o que as partes argumentam, é o princípio do contraditório. Isso. Então, quanto mais informações eu conseguir levar para o julgador, melhor será a decisão. Não quer dizer que seja a meu favor, porque as consequências não é para uma das partes apenas, consequência para as duas partes. Mas quanto mais eu contribuir com essas informações para o julgador, eu fico muito tranquilo, com a consciência muito tranquila, que eu não estou fazendo isso para colocar o julgador na parede, dizendo, se Vossa Excelência julgar assim, vai acabar com o sistema previdenciário. Não vai acabar com o sistema previdenciário. Certamente o sistema previdenciário não acaba por conta da decisão judicial. Agora eu posso passar, olha, vai ficar mais difícil. Provavelmente nós vamos ter que fazer outra reforma daqui a pouco mais. Então, quem sabe, pondera-se um pouquinho aqui, se minora a agressividade, termo ruim, se minora o ataque, enfim, a perniciosidade prática em relação aos regimes próprios, mas se preserva o sistema. Então, é o que eu digo, eu não quero convencer a partir disso, de colocar a faca no pescoço e dizer, vai acabar com o meu regime. Não vai acabar. Óbvio que não vai acabar, o regime é permanente, mas vai ficar mais difícil. Então, se eu conseguir levar para consequências que no exercício diligente da sua atuação o magistrado possa considerar quando for tomar uma decisão, talvez a gente consiga construir uma decisão mais justa. Eu costumo dizer, e o que eu falo aqui, gente, não tem nenhum potencial de como sabe. Não, é só de experiência prática mesmo. Eu fiquei 13 anos trabalhando no Brasília com esses temas, a gente vai aprendendo. A primeira coisa que a gente aprende é que não tem nada pronto, gente. Não tem. Aquela ideia que a gente tinha do início, eu tinha do início lá de direito, de que era subsunção do fato à norma e acabou o problema. Não tem mais nada pronto. Não tem resultado pronto. Todas as decisões judiciais são construídas a partir da intervenção das partes. Aqui o magistrado, obviamente, por força até desse dispositivo, a diligência dele implica em que ele aceite isso, e aceitam isso, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso.
Então, a partir disso, a gente consegue considerar que quanto mais informações eu levar, quanto mais informações a outra parte levar também. Tinha uma ministra no Superior Tribunal de Justiça que ela fazia audiência com as duas partes. Era muito interessante. Ela adiantava o debate, ela levava para o gabinete dela e fazia audiência com as duas partes. Isso é diligência da atuação do magistrado. Ele está preocupado com a situação e para construir como não tem nada pronto, as decisões não estão prontas antecipadamente, elas são construídas. E para construir, quanto mais informações eu tiver, melhor é. E a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação, proporcionalidade e razoabilidade. Gente, na prática, com 30 milhões de processos em andamento, o juiz consegue fazer isso? É difícil. É muito difícil, é muito complicado para o juiz fazer isso. É mais fácil aquela decisão básica e comum. Agora, o que eu garanto para vocês é que naqueles casos complexos, tipo essas da espécie do que está sendo decidido no Supremo agora, eles fazem sim, e fazem muito. E eles chamam. Tive experiência com julgadores que chamam a gente para conversar. E não tem nenhum demérito nisso, gente. Não. Tem um demérito, a gente ficar pensando, está conversando que vai facilitar. Não tem nada a ver com isso. A conversa é para construir diligentemente a decisão que vai ser tomada, de modo que afete o menos possível, na prática, as partes. Eu vou citar um exemplo que, por exemplo, a questão do piso do magistério. A consequência do piso do magistério, vou rapidamente, só para dizer que a consequência é para os dois lados. A consequência do piso do magistério é que houve um incremento nas contratações temporárias. Muito grande. Então, quer dizer, olha, se eu não consigo acompanhar com o regime que eu tenho, a elevação, a majoração dos benefícios a partir de um processo legislativo que eu não tenha controle, ou seja, um processo federal que impacta lá no meu regime, como é que eu faço? Contrato temporariamente, coloco no regime geral. É uma consequência nefasta, e não agora para o Estado, mas para o próprio sistema da educação e para os professores. Né? Breve exemplo, gente, só para dizer que quando a gente fala em consequências, não é exclusivamente econômica, mas também prática nesse sentido de o que vai acontecer com a relação entre aquelas partes que estão envolvidas na demanda. Bom, gente, era o que eu tinha para apresentar. Agradeço bastante a contribuição, a atenção de vocês e fico à disposição para eventual questionamentos, destacando que não tem tempo bastante. Beleza. Obrigado, gente. Então, estão abertas as perguntas. Alguém deseja fazê-la? Bom dia, doutor. Obrigado pela apresentação muito esclarecedora e preocupante, né, de certo modo. A minha dúvida, eu sou Matheus, de São José dos Campos, e eu tenho uma dúvida. A gente, no nosso município, tem a contribuição acima de um salário mínimo, 14% acima de um salário mínimo. E a preocupação vem principalmente com relação a esse valor que já foi cobrado, porque a gente já recolhe isso há 3 anos, né? E aí a minha dúvida vem no sentido de uma dúvida de quem não sabe mesmo como é que funciona isso, mas há uma previsão de modulação para começar a viger isso? Excelente a pergunta. Eu não antecipei essa discussão, até porque eu sei que o almoço está chegando e a gente está um pouco correndo, mas enfim, a gente tem essa preocupação. Quando a gente... Não é o momento processual oportuno, a modulação ela só ocorre quando a decisão está tomada. Então, eu não tenho que modular um projeto de decisão. Não tem decisão, eu não modulo ainda. Né? Então, com a conclusão do julgamento, abre-se a possibilidade de que, consideradas as consequências, os efeitos da decisão, isso implique num problema social ou econômico, etc. Econômico menos, mais social. Né? E tem essa previsão de fazer modulação, sim. Agora, o que eu posso adiantar... Como é seu nome mesmo? Matheus, o que a gente pode adiantar, isso sim se insere nessa questão de levar os dados para os ministros, é mostrar, olha, as consequências são essas. Imagine se, a par de eu perder, eu tiver que devolver. Né? Então, é bastante provável que haja essa modulação.
opinião minha, obviamente, que sujeita chuvas e trovoadas, né? Mas certamente vai ser objeto na hipótese de conclusão do julgamento nesse sentido, certamente os entes vão se mobilizar no intuito de buscar a modulação com essa preocupação que agora tu me apresentou aqui. É exatamente isso. Como é que eu vou fazer com o que eu já fiz, né? E não é só o que eu paguei, que eu já contribuí, quem eu deferi benefício, né? Enfim, tem uma série de outras consequências disso. Mas, excelente a pergunta, tem possibilidade de modular, sim. Bom dia, doutor. Parabéns pela excelente explanação. Eu sou do estado de Minas Gerais e, em Minas Gerais, a gente contribuiu até 2002 com o IPSENG, em regime de convênio. No caso de vir ser aprovada a inconstitucionalidade para poder as aposentadorias que foram sem contribuição, como que ficaria nesse caso? Porque a nossa contribuição ela foi, através de convênio, foi só assistencial. Ela não foi previdenciária. A gente só tem contribuição previdenciária a partir de 2003, quando foi criado o regime próprio de previdência. Essa é uma excelente pergunta. É uma dentre tantas preocupações que tem. Tem muitos casos que aqueles casos lá dos trabalhadores rurais, etc., que não contribuem para o regime geral, e, no fim, tem muitos casos nesse sentido, né? Então, o que eu estou... Agora, mais uma vez, juízo antecipatório de voto que, no meu tempo, se costumava dizer que, desculpe o dito, mas dizer que de barriga de mulher de decisão judicial a gente nunca sabe o que vem, né? Hoje já temos, enfim, ultrassonografias e tal, mas não temos ainda ecografia para decisão judicial, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o que está se apresentando é que haja a garantia desse tempo, aquele voto médio, vamos dizer assim. Isso que eu estou imaginando, o voto médio, que haja essa manutenção das que já foram concedidas e daqueles casos em que, ainda que não concedidas, já tenha, com esse tempo, implementado as condições para a concessão. Eu acredito que vai chegar sim. Agora, se não chegar, é mais um problema que tem que ser levado para os ministros. Agora, é uma consequência. E também deve ser levado para os ministros para que o julgador, quando for julgar, como eu falei um pouquinho antes, tenha ciência diligentemente de tudo que vai decorrer daquela decisão dele. Obrigada. Eu agradeço. Ninguém mais? Então, passamos para o encerramento. Mais uma vez, em nome da APPREM, agradecemos aqui a participação, disponibilidade e a grande contribuição que deu para que todos nós aqui pudéssemos ficar mais informados a respeito das ações que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. E devemos, então, aguardar pacientemente, doutor, pelo julgamento